Olá, galerinha! Tudo bem? Mais uma vez estamos juntos e foi muito bom rever vocês pelo Zoom, ver a carinha de cada um, ver que vocês estão bem e isso foi muito bom. Nós vamos agora ter a nossa aulinha de história, que já tivemos pelo Zoom, e espero que vocês gostem também. Vocês sabem que a tia Miriam gosta muito de história, mas olha, geografia também está muito legal esse semestre. Vamos nos dedicar. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. O Senhor continuou cuidando de cada um de nós durante esse período. Obrigado porque estamos de volta e obrigado porque está tudo bem. Fica conosco durante esta aula e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Nessa unidade, vamos aprender sobre os primeiros povos que chegaram na América. E de onde vinham, o que eles estavam procurando. Essas grandes navegações que cruzaram os oceanos na antiguidade foram muito importantes para o que temos hoje, para o progresso, o avanço do progresso que temos nos dias de hoje. Os primeiros a chegarem ali nas Américas foram os europeus. Eles chegaram por volta de 1492 e foram liderados por um navegante, por um aventureiro chamado Cristóvão Colombo. Vocês estão vendo então a pintura retratada ao lado dessa chegada. Verifiquem as roupas, verifiquem as caravelas. Vejam como esses homens eram corajosos para entrarem numa embarcação à vela e cruzarem os oceanos em busca de novas conquistas. Um dos nomes mais conhecidos dessa época foi o de Cristóvão Colombo. Ele era um navegante nascido em Gênova, que fica na Itália, e ele chegou à América Central em 12 de outubro de 1492. A esquadra de Colombo, ela aportou numa ilha chamada Guanahani pelos seus próprios habitantes. Esses habitantes foram chamados de índios por Colombo e sua esquadra, porque eles achavam que haviam finalmente chegado às Índias. Como índias, eles acreditavam que fosse a China, o Japão e a Indonésia. Isso era um pensamento daquela época. O objetivo central, principal das viagens exploradoras de Cristóvão Colombo era em busca de riquezas, era ouro, era prata, e ele queria encontrar essa prata e esse ouro para o reino da Espanha. Colombo havia encontrado ou havia lido os escritos de um outro grande navegador, que foi Marco Polo, que falava exatamente sobre a China, sobre o imperador mongol, e onde se encontrava muitas riquezas. Foi por causa das histórias narradas e escritas por Marco Polo que Colombo acreditou então que nas Índias existiam muitas riquezas. Mas, infelizmente, Colombo morreu em 1506 totalmente desprestigiado, totalmente sem valor. Ninguém acreditava nele porque ele, enfim, não conseguiu trazer as riquezas que tanto ele almejava. Mas Cristóvão Colombo, na minha humilde opinião, não deixa de ser um grande navegador, porque com muita coragem e naqueles barcos à vela, naqueles navios à vela, ele cruzou oceanos imensos, enormes, em busca de seu objetivo. E ele então trouxe também informações desses lugares.
Um outro navegador muito importante foi Marco Polo. Ele era um viajante e mercador da cidade de Veneza. E vejam, crianças, que interessante. Marco Polo fez uma viagem para o Oriente que durou 24 anos. Ele dedicou sua vida às navegações. Quando ele chegou à China, ele passou a trabalhar, a servir o imperador mongol Kublai Khan. Ele fez isso durante 17 anos e começou a viajar a mando do próprio rei. Teve então suas viagens pagas, custeadas pelo próprio rei. Marco Polo, então, adquiriu um grande conhecimento. Ele aprendeu muito sobre a cultura da China e também a cultura da Índia. Quando, finalmente, Marco Polo resolveu voltar para sua cidade, Veneza, a sua embarcação foi apreendida, foi presa pela cidade rival, que era Gênova. Marco Polo, então, foi para a prisão. Na prisão, ele começou a contar as suas histórias. Imagina, crianças, quantas coisas interessantes Marco Polo tinha para contar. Afinal, foram 24 anos de navegação, 17 anos servindo ao imperador. Quanta cultura este homem possuía. Então, um escritor chamado Justiciano resolveu escrever as histórias de Marco Polo, publicou um livro chamado O Livro das Maravilhas. Olha, 2 séculos depois disso, esses escritos foram parar nas mãos de Cristóvão Colombo, que muito se interessou pelas histórias de Marco Polo e pelas riquezas contadas ali naquele livro que vieram exatamente da China. E vamos falar agora um pouquinho sobre Américo Vespúcio. Ele também era um mercador, um navegador, ele era geógrafo, cosmógrafo, explorador dos mares a serviço dos reis da Espanha e de Portugal. Cosmógrafo, você está perguntando o que é? É uma parte da astronomia que estuda o universo, os seres celestiais. Então, Américo Vespúcio também era um navegador e um explorador. E viajando pelas costas da América do Sul, então ele percebeu uma coisa e escreveu cartas para o rei de Portugal, afirmando que as terras que haviam sido descobertas por Colombo já faziam parte de um continente. E então, a partir deste momento, os mapas do mundo criados agora, né, a partir dessa descoberta de Américo Vespúcio, passou a incluir a América, porque antes esse continente não existia nos mapas. E é importante a gente saber que esses mapas eram feitos à mão e através das histórias que esses navegadores iam trazendo. Que coisa muito interessante, não é mesmo? Quantas coisas interessantes foram descobertas e vistas por esses primeiros navegadores. Olhem só suas embarcações movidas à vela, dependendo do vento, do clima, para que essas viagens pudessem ser feitas com tranquilidade. Eles não tinham segurança, enfrentavam tempestades em alto mar, mas não deixaram de fazer as suas navegações para alcançar os seus objetivos. Imagina quantas pessoas devem ter sucumbido, quantas embarcações devem ter afundado e quão longo e penoso deve ter sido a navegação desses primeiros exploradores. Porém,
essas navegações que começaram a acontecer lá na Europa com o objetivo de conhecer e explorar diferentes lugares, ampliaram a compreensão que se tinha do tamanho do mundo e como ele era. Esses primeiros navegadores tiveram então a responsabilidade e o prazer das primeiras descobertas em relação ao tamanho do mundo, como esse mundo era, quantos eram os seus continentes. Graças a essas primeiras navegações, temos as informações que possuímos hoje. Muito bom, não é mesmo? Já percebi que história também está trazendo um assunto muito legal. Vamos estudar com bastante interesse. Vai ser muito bom. E eu termino dizendo uma coisa. Sabe, crianças, Deus criou o mundo de forma perfeita. Cada detalhe foi feito de maneira muito especial. E a Terra é o nosso lar e devemos cuidar muito bem dela. Fiquem com Deus. Nós nos encontramos na nossa próxima aula de Zoom. Eu amo vocês!